Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos iniciando o estudo de número 15 do livro A Gênese, publicado por Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 5, estudando sobre mundos, né? No estudo anterior, Kardec mostrou a visão que os espíritos tinham, os espíritos primitivos tinham da Terra, como uma coisa plana, fixa, e que tudo girando em torno dela. Ele foi mostrando, né, a evolução dos entendimentos e termina o estudo falando de Tales de Mileto, de Pitágoras, né, e de outros tantos que começaram a dar uma informação um pouquinho mais interessante sobre tudo isso. Então, nós vamos dar continuidade hoje ao estudo ainda, né, do capítulo 5, que eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque é um estudo bem profundo, bem interessante, e também que pode nos ajudar a entender muitas coisas. Eu tenho dito sempre aqui, porque muitas vezes a pessoa fala que a Gênesis é um livro difícil de entender, né? É claro que a gente tem que ir começando, né? Tem que dar o ponto de partida. Para mim também é difícil, mas eu dou o ponto de partida. E depois a gente vai estudando, vai trocando informações, e a coisa vai melhorando, vai ficando mais fácil, né? Então a gente não pode perder, é muito difícil, eu não quero estudar isso não é para mim, né? É para todos, minha gente. Se não fosse para nós, primeiro, não teria sido escrito na codificação. Segundo, a gente não estaria no Espiritismo. A gente estaria buscando outro tipo de informação religiosa, filosófica, científica, que não fosse o Espiritismo. Se nós estamos aqui no Espiritismo, se nós estamos estudando a doutrina espírita, é porque é para nós, sim. É para todos nós que estamos nesse contexto de apropriação de informações, para que a gente faça uma mudança interna. Muitas vezes a pessoa pensa que espiritismo é a manifestação mediúnica pura e simples, quando não é só isso, né? Doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Allan Kardec fala isso na introdução ao estudo do Livro dos Espíritos, lá no item 17. Ele fala, muito embora a maioria das pessoas pensa que o espiritismo só vai lidar com as comunicações espíritas, né? A comunicação dos espíritos desencarnados. Mas não, pelo contrário, aquilo é só um ponto do estudo espírita e da prática espírita. Então, existem muito mais coisas que nós temos que estudar, que nós temos que entender, para que a gente possa crescer. O espiritismo é a doutrina que faz o homem evoluir com conhecimento de causa. Às vezes a gente vai evoluindo, né? Igual pedra rolando no rio. Uma hora essa pedra vai ter que entender, né, que precisa de saber o que está acontecendo com ela. Afinal de contas, de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu. Então, essas perguntas vão sendo respondidas gradativamente a partir dos estudos espíritas. Tá? Então, vamos começar aqui o nosso estudo de hoje. Tá? Não. Pegamos o estudo, vamos colocá-lo aqui direitinho, né, para a gente não ter problemas. Ó, estudo 15 do livro A Gênese, tá? Sistema dos mundos antigos e modernos. Capítulo 5, nós vamos estudar dos itens 10 ao 14, né? É o que nosso estudo de hoje. Então vamos a ele? Tudo bem? Podemos dar continuidade? Ou dar início, como você queira? Bom, pelos anos 140 da era cristã, Ptolomeu, um dos homens mais ilustres da escola de Alexandria, combinando suas próprias ideias com as crenças vulgares e algumas das mais recentes descobertas astronômicas, compôs um sistema que se pode chamar de misto, que leva o seu nome, e que durante aproximadamente 15 séculos foi somente o adotado no mundo civilizado. Então vamos lá. Allan Kardec coloca que o Ptolomeu, que era da escola de Alexandria, lá do Egito, ele criou um sistema. E nós vamos ver qual é o sistema, né? E que durante 15 séculos isso foi verdade no mundo ocidental.
Então, por volta de 1500 e pouco, né? Isso foi verdade no mundo espiritual. Então, nós ficamos 1500 anos seguindo o esquema de Ptolomeu. Qual que seria esse esquema? É isso que nós vamos saber agora. Tá? Então, conforme o sistema de Ptolomeu, a Terra é uma esfera no centro do universo. Observe aqui no canto direito, né? A Terra no centro do universo, tendo a Lua, né? Os planetas e o Sol, tudo girando em torno dela. Isso era o esquema de Ptolomeu. E ela se compunha de 4 elementos: a terra, a água, o ar e o fogo. Isso até hoje é estudado, são sólidos platônicos. Ainda você acresce aí o éter, né, que é o dodecaedro. Então você tem a terra, né, que é o cubo, você tem a água, que é o isodaedro, né, você tem o ar, que é um poliedro também, o fogo, né, que é o tetraedro, e tem o dodecaedro, que é o éter. Então, esses poliedros, eles foram estudados por Platão, né, nos seus diálogos. Você tem lá o estudo de Platão, principalmente no diálogo com Timeu. Então, ele vai falar dos sólidos platônicos. Então, o Ptolomeu dizia, olha, o negócio é o seguinte, a Terra está no centro, próximo a ela está a Lua, depois Mercúrio, Vênus, depois é que vem o Sol, Júpiter, né, Marte e por aí vai. Então você vê que era um esquema que não é real. Mas, gente, 1500 anos, isso foi ensinado nas escolas lá, digamos, da Grécia, nas primeiras escolas do Ocidente, né? As universidades, isso aí é estudado. Você vê que se nós formos estudiosos lá, formos alunos dessas escolas, isso está gravado no nosso inconsciente. Tá? Então ficou claro para você? Aqui, ó. Olha, Saturno é o último planeta. Só conhecia Saturno, Marte, Júpiter, Vênus e Mercúrio. E a Terra. E o Sol e a Lua. Era isso que eles entendiam, né? De sistema, do sistema solar. A segunda região, dita etérea, compreendia 11 céus, ou esfera concêntrica girando em torno da Terra, a saber, o céu da Lua, o céu de Mercúrio, de Vênus, do Sol, de Marte e de Júpiter, de Saturno e das estrelas fixas, do primeiro cristalino, que é uma esfera sólida transparente, do segundo cristalino e, enfim, do primeiro móvel, que dava movimento a todos os céus inferiores e que fazia realizar uma revolução a cada 24 horas. Era isso, minha gente, que se tinha de informação. Durante 1500 anos, né, nós estudamos isso, o planeta Terra estudou isso. Vejam que coisa interessante, né? Que a gente vai ver no cristalino, a gente sabe que é tipo uma esfera, uma lentezinha, que está na pupila. Então, é o que faz a gente enxergar. Então, esses cristalinos que Ptolomeu coloca aqui, é o cristalino que faz ver os outros planetas. Vejam vocês, isto, olha, já era, de alguma maneira, um avanço. Muito melhor do que a Terra plana e tudo girando em torno dela, e só ela soberana. Aqui ainda a Terra está no centro, mas aqui já tem órbitas. Né? Já começa a estudar órbitas, que hoje é o que define a estrutura do sistema solar, são as órbitas. Não é? É muito bom, gente. Muito bom saber tudo isso. Então vamos continuar aqui, olha. Além dos 11 céus estava o empírio, que é a morada dos bem-aventurados, assim nomeada do grego pir, ou pira, que significa fogo, porque se acreditava que essa região resplandecia de luz como fogo. Está aqui uma região, essa aqui da direita, da parte direita embaixo, né, que está aí o empírio,
que era uma região de luz, uma região assim extremamente própria, né, para espíritos iluminados, para eles viverem ali. Mas eles não explicavam que espíritos eram esses, se eles eram criados assim diretamente assim por Deus, ou se eles fizeram evolução, não sabia disso. Hoje nós sabemos. A doutrina espírita está nos ensinando isso. Nós estamos em processo de evolução e chegaremos à qualidade e à qualificação desses espíritos um dia. Agora, que vamos morar no empírio, depende. Depende do que a gente pode definir como empírio. Um lugar fixo, uma morada fixa ou um estar empírico. Né? Um estar iluminado. Penso o seguinte, que é um estar iluminado. Eu não sei o que você acha. Mas não é um lugar, né, que a gente vai mudar para lá que nem mudou para a Terra, ou que nem vive na Terra e muda de lugar. Não. É um lugar, é um estado de espírito. Então, nós vamos chegar, sim, a esse estado de espírito. Então, as informações ainda não eram completas, mas tinha algum ponto de referência que a gente podia tentar entender. Né? Item 11, olha lá. A crença em vários céus superpostos por longo tempo prevaleceu, mas variando sobre o número deles. O sétimo era geralmente visto como o mais elevado, da expressão ser arrebatado ao sétimo céu. São Paulo diz que for elevado ao terceiro céu. Essa coisa hoje, a gente entende que são as dimensões da Terra. Então a Terra tem 7 dimensões, como diz André Luiz. Nós vivemos numa das dimensões, que é o plano físico. Mas tem trevas, abismo, umbral, tem a dimensão da ciência, da tecnologia, das artes. Nós temos a dimensão da união divina, temos a dimensão da administração do planeta. Então, hoje já se sabe que a Terra tem 7 dimensões. Então, por isso que se tinha a ideia dessa superposição de céus. André Luiz chega a dizer o seguinte, que em cada uma dessas dimensões você pisa no solo firme e pisa para cima. Então, é uma coisa que nós vamos descobrir. A gente sabe que João esteve numa dimensão desta, que Paulo também esteve, e outros espíritos. Mas nós vamos descobrir isso a partir da nossa evolução. Por isso que nós temos que aprender, gente. Para a gente não ficar preso só na dimensão do plano físico, que é a terceira dimensão, né? E temos mais ainda 4 para frente. Nós temos que saber disso, conhecer isso. Não tem nada de místico aí, não tem nada de oculto, é claro. Você lê lá nas obras de André Luiz que ele vai dizer isso. Então, começamos a buscar a verdade como ela se estabelece, que já tinha alguns resquícios dessa verdade. Agora nós temos essa verdade um pouco mais abrangente. Né? Ainda no item 11, olha, a crença em vários céus superpostos por longo tempo prevaleceu, mas variando sobre o número deles. O sétimo era geralmente visto como o mais elevado. Daí a expressão ser arrebatado ao sétimo céu. Então, São Paulo diz que for elevado ao terceiro céu. Está a repetição aí para você entender o que significa essa coisa de sétimo céu. Tinha até uma revista, né, aqui no Brasil com esse nome, Sétimo Céu. Então, o sétimo céu é a 7ª dimensão da Terra, que é a dimensão administrativa do planeta. Agora, como que isso se estabelece? Eu estando de cima e vendo de cima para baixo, como é que é isso? Eu não sei. Nós não temos uma foto, nós não temos uma informação de como se estabelece. Por quê? Provavelmente a nossa mente ainda não é capaz de fazer a abstração dessa realidade. Então a gente vai ficar perdido, sem entender nada. Então, na hora certa, no tempo certo, quem sabe logo ali, depois que a gente desencarnar, a gente vai ficar sabendo. Mas eu tenho que me esforçar, sabe, amigo? Sabe, amiga? Se nós não nos esforçarmos, nós vamos ficar presos a tudo que tem aqui no plano físico. É bom, é interessante. Mas, gente, isso aqui é só uma parte. É uma 7ª parte. Né? Bom, no item 12, encontramos assim, ó, no início do 16º século,
que é o ano de 1500, né? 1543, ó. Copérnico, célebre astrônomo, nascido em Thor, na Prússia, em 1472, falecido em 1543, retomou as ideias de Pitágoras, publicou um sistema que, confirmado cada dia por novas observações, foi favoravelmente escolhido e não demorou a substituir de Ptolomeu. Conforme seu sistema, o Sol está no centro e os planetas descrevem órbitas circulares em torno desse astro. A Lua é um satélite da Terra. Aqui no meio, você está vendo o sistema proposto por Copérnico. Eu já pensei uma coisa, depois você me ajuda aí. Eu já pensei que Copérnico seja a encarnação de Ptolomeu, que veio para completar o estudo dele. E agora colocar tudo no seu devido lugar. Então, Ptolomeu, 100 anos antes de Cristo, ele estabelece a Terra no centro. Agora, Copérnico vem e fala que não, que está no centro é o Sol. Que é o que a gente estuda hoje, que sabe. Então, eu fico pensando, será que um é a encarnação do outro? Porque são espíritos, né? Trabalhando esse mesmo tema. Agora, minha gente, isso dá uma confusão, porque a Igreja Católica não aceita isso. De jeito nenhum, isso aí dá um problemão. Mas é assim, depois acalma, né? Porque contra fatos não há argumento. Então acalmou. Tá? No item 12, né? No início do 16º século, né? Vamos repetir, Copérnico, célebre astrônomo nascido em Thor, na Prússia, em 1472 e falecido em 1543, retomou as ideias de Pitágoras. Publicou um sistema que, confirmado cada dia por novas observações, foi favoravelmente acolhido e não demorou a substituir de Ptolomeu. Conforme seu sistema, o Sol está no centro, os planetas descrevem órbitas circulares em torno deste astro, e a Lua é um satélite da Terra. Eu penso que hoje isso já não tem mais dificuldade, né, para a pessoa entender. Porque isso aí foi só mesmo difícil nos séculos passados. Mas hoje não. Hoje a gente tem muitos documentários, né? Muita coisa que retratam essa informação. Então hoje já fica mais fácil a gente entender. Mas se você tiver dúvidas, pega aí no YouTube, né? Põe lá, Sistema Solar. E você vai ver aulas interessantes sobre o Sistema Solar. Como é conhecido hoje praticamente, né? Já bem próximo da verdade final. Né? Claro que ainda tem muita coisa para ver, né, gente? Nossa, como temos coisas para aprender do Sistema Solar. Mas, pelo menos, nesse primeiro momento da colocação dos astros em órbita, do Sol como centro, né, do sistema, isso a gente já pode entender que já está consolidado. Tá? Né? Então, dando continuidade, né, as estrelas não mais estavam confinadas em uma zona da esfera celeste, mas irregularmente disseminadas no espaço sem limites. Aquelas que pareciam se tocar, então, a distâncias incomensuráveis umas das outras, as menores em aparência são as mais afastadas de nós, e as mais volumosas são as que estão mais próximas, estando ainda a centenas de milhares de léguas. Ele coloca léguas, né? Hoje a gente trabalha anos-luz, ou então unidade astronômica. Né? Então, quer dizer, aí foram vendo que aquelas estrelas, né, que eram aqueles pontinhos luminosos lá no céu, que eram lanternas de cristal, né? Agora não, agora são astros que estão brilhando, né, de acordo com a sua distância entre nós e elas. Né? E muitas vezes a gente olha uma estrela dessa e já nem existe mais. Já até acabou. Porque o tempo que ela percorre, essa luz demora para chegar na Terra, né, de milhares de anos-luz, um ano-luz, um segundo, a luz caminha 300 mil quilômetros por segundo. Então você vê a quantidade dessas distâncias, às vezes esse astro já nem existe mais. Agora você fica pensando, e aí, o que nós vamos fazer com essa informação? Tudo, sabe por quê?
Porque um dia nós vamos saber isso tudo. Nós vamos transitar nisso tudo. Vamos entender a proposta de Deus para a criação. Por isso que nós temos que começar. Temos que ter um ponto de partida. É esse o nosso ponto de partida. Né? Aí, os grupos aos quais foi dado o nome de constelação, isso foi feito na Suméria, tá? A Suméria que deu esses nomes. Assim, eles faziam, ligando pontos, né? Eles imaginavam que parecia com um escorpião, que parecia com alguma coisa parecida com um leão, né? Com a imagem de uma virgem. Então, eles iam fazendo essas ligações, dando nome às constelações. Tá? Não quer dizer que elas estavam juntinhas, não, tá, gente? Pode ser que elas estavam muito afastadas umas das outras. Pode ser não, estão, né, afastadas umas das outras. Então, os grupos aos quais foi dado o nome de constelação apenas são conjuntos aparentes causados pela distância, efeito de perspectiva, como em compondo à vista daquele que esteja em um ponto fixo, luzes dispersas em uma vasta planície, ou as árvores de uma floresta. Mas este amontoado não existe jamais, em realidade. Se pudesse transportar a região de uma dessas constelações, à medida que se aproximasse, a forma desapareceria e novos grupos se desenhariam à vista. Eu não sei se você já parou para perceber, a gente vê as formações das nuvens, né? Aí você fala, nossa, parece um urso, parece uma catedral, parece não sei o quê. E é muito interessante, né? A gente vê muita formação de nuvens. Certa feita, eu estava viajando e estava viajando de avião e estava muita nuvem, né? Eu falei assim, olha, eu estou passando no meio dessas formas. Chegava lá, era uma coisa nublada, não tinha forma nenhuma. Então, a distância é que faz a gente imaginar que aquilo seja semelhante a tal coisa. Mas, se a gente, por exemplo, você tem o Cruzeiro do Sul, né? São 5 estrelas e tal, fazendo uma cruz. Se a gente for lá, você vai ver que elas dispersam, você não sabe onde elas são. Aí justifica, quando Jesus pergunta para Hilel, né? Quando Jesus esteve aqui na Terra, em 1375, com a comitiva dele, né? Ele veio em espírito, claro. E aí ele pergunta, ele está aqui na América, ele pergunta para Hilel, onde que nessa região se vê no céu o símbolo do meu martírio aqui? Aí a pessoa pergunta, mas Jesus não sabia onde fica o Cruzeiro do Sul? Não, porque a visão dele é visão cósmica. Ele não sabe colocar as coisinhas que nem a gente põe, não. Ele não tem essa visão, ele tem a visão do todo. Então Jesus tem essa visão. Então se a gente pegasse uma nave aí, que tivesse essa velocidade e tal, e chegasse lá no Cruzeiro do Sul, a gente não ia ver também, não. Entendeu? Então essa visão que a gente tem de constelação, aquela coisa, é uma visão à distância. Que elas estão girando, mais ou menos, então ela gira, aquele conjunto gira mais ou menos juntos, né? Mas à distância. Vê que coisa grandiosa que é isso? Coisa extraordinária, né, gente? Impressionante. Desde então, estes grupos só existem na aparência, na significação de que uma crença vulgar supersticiosa a ela atribuída é ilusória e suas influências só poderão existir na imaginação. Sim, é com a imaginação que a gente vai aprendendo as grandes lições. Não é assim? Eu gosto muito da história do Monteiro Lobato, quando ele fala do Perlim-Pim-Pim. Não sei se vocês se lembram do pozinho mágico, né? Quando ele jogava o pozinho mágico, tudo acontecia. A imaginação. Então, quando você põe a imaginação em algo, você dá vida àquele algo. E, de repente, ele acontece. Então, é muito interessante a pessoa trabalhar isso. É evidente que dá a impressão que isto é uma proposta só para espíritos do nosso nível evolutivo. Os espíritos superiores, não. Eles trabalham de outra maneira, mas para nós isso é muito importante. Então, eu me imagino um estudioso profundo do espiritismo. Por quê? Porque aquilo me toca, e aí eu vou começar a estudar, a partir da minha vontade, da minha imaginação. Então, esse conjunto estelar ali, né,
que formam uma constelação, é uma imaginação, mas que me leva a tentar entender o movimento dos astros. Veja que interessante. E isto, hoje já se sabe que é assim, mas isso alimentou o conhecimento científico da humanidade há mais ou menos 6.000 anos. Que coisa bela! Que coisa interessante. Não é? Então, tudo é dado no momento certo, na proporção exata. Tudo dado por Deus revelado, né? Para distinguir as constelações, dá-se a elas os nomes tais como Leão, Touro, Gêmeos, Virgem, Balança, Capricórnio, Câncer, Órion, Hércules, Grande Ursa ou Carruagem de Davi, Pequena Ursa, Lira, etc. E as têm sido representadas por figuras que lembram os seus nomes, na maior parte fantasia, mas que, em todos os casos, não tem nenhuma relação para distinguir as constelações. Dá-se a elas nomes tais como Leão, Touro, Gêmeos, Virgem, Balança, Capricórnio, Câncer, né? Então, para isso. Por quê? Porque elas serão as que vão procurar-se por essas figuras no céu. Então, nós temos aqui a constelação aí na frente, na nossa frente, nós temos as constelações. Gêmeos, Sagitário, Libra, Aquário, né? Que tudo lembra isto. Né? Lembra. A Virgem, por exemplo, parece uma moça de braços para cima, né? Toda ali como flutuando, né? Peixes, dá uma impressão ali, mais ou menos de um peixe nadando, e por aí vai. Escorpião dá a impressão de um bicho, mesmo escorpião. Por quê? Porque eles quiseram dar nomes a esses grupos de estrelas. Isso funcionou muito na astrologia, que hoje é combatida a beça na astrologia. Mas, no passado, não era, não. No passado, ela era bem estudada, né? Ainda hoje é estudada, mas hoje é tido mais como uma coisa descartável por causa da astronomia, que já estuda essas realidades. Então, meu amigo, minha amiga, qual que está certo? Eu penso que os dois. Não sei você. É claro que nós estamos em estudos, nós estamos em propostas, nós estamos em ensaios científicos. Nós não temos o martelo batido, né? Então, por isso que a gente pode devagar um pouco, pensar um pouco, imaginar e tentar entender. Porque, afinal de contas, isso faz parte da casa de quem? Da casa do nosso Pai. Então, se eu sou filho dele, e isso está na minha vista, eu posso tentar entender. Desde que eu me interesse, desde que eu tenha bom senso para não replicar mentiras, inverdades ou até mesmo fantasias. Né? Então, se eu não tenho certeza, eu falo, olha, eu estou vendo desse jeito. Agora, eu não sei como você vê. Mas que há uma influência muito forte destes astros aqui na Terra, isso há. Isso não tenha dúvida. André Luiz, no livro Os Mensageiros, não, Missionários da Luz, o Alexandre, que é o instrutor dele, diz assim, quer ver? Nós somos influenciados pelo cosmos. Perguntaram para Emmanuel sobre o horóscopo, né? Se aquilo é de verdade. Ele falou, olha, que os astros influenciam sim. É claro que a gente não vai ficar preso a essas influências, mas que eles influenciam sim. Porque isso tem uma radiação imensa. Né? E dependendo, né, da minha captação pela glândula pineal, pelo chakra coronário, então eu posso sim, ser influenciado por esses astros, que se estudava na astrologia. Mas no futuro, isso aí vai ser bem explicado, né? Depois que passar essa tormenta toda que nós estamos vivendo aí nesse final de transição, ao que passar isso tudo, nós teremos grandes instrutores aqui para nos informar. Por isso que vale a pena lutar para ficar na Terra. Receber a terra que o Senhor Deus está guardando para nós, que a gente possa merecer essa terra. Então vamos perdoar, não vamos guardar ressentimento de ninguém, mágoa, e vamos acabar um pouco com essa questão do poder, né? Do ouro. Tem gente que vive em função disso, poder, ouro, gula, né? Nossa, gula, então, e a luxúria. São 4 tópicos que não vão deixar o homem ficar aqui.
Então vamos trabalhar isso em nós. Poder, ouro, gula e luxúria. Até que, como é que eu relaciono com esses 4 itens? Né? Porque isso cria uma força muito grande dentro da gente. Que a geometria sagrada chama de toro. Isso cria um toro, um redemoinho, dá uma força, que é uma força negativa. Né? Pode arrastar a gente. Ainda no item 12, né, nós vamos ver o seguinte, ó, a crença na influência das constelações, das que, sobretudo, constitui os 12 signos do zodíaco, vem da ideia ligada aos nomes que elas portam. Se a que é chamada leão tivesse sido chamada de asno ou ovelha, ter-lhe-iam certamente atribuído uma outra total influência. Aqui do lado nós vamos ter aí o zodíaco, né? Que é quando a Terra gira em torno do Sol, ela vai passando por esses quadrantes aí. Sagitário, Capricórnio, por isso que os signos mudam por meses, né? A cada mês é um signo, que completa os 360 graus de giro da Terra em torno do Sol. Ele vai passando ali. Então, quem nasceu no signo de Touro, por exemplo, aí tem uma explicação, né, da influência dos astros para ele, quem nasceu em Gêmeos e por aí vai. É um estudo, gente, a gente não pode descartar isso. Eu sou muito, assim, muito cuidadoso com essas coisas, sabe? Quem fez isso foram estudiosos que não tinham pretensão nenhuma de ser melhor que ninguém. E só queriam informar. A gente observa isso nas doutrinas secretas. Eles não têm aquela pretensão de que eu estou certo e você está errado, porque eu não aceito o que você fala. Então, alguma verdade tem aí. E Emmanuel fala que tem sim, que tem influência, só que a gente pode anular essa influência se quiser. Então, meu amigo, minha amiga, assim, tome cuidado. Você não vai ficar se entregando, né, a tudo na sua vida. Eu vou consultar os astros. Não acredito que isso seja muito de utilidade, não. Mas é bom a gente trabalhar aquilo que eu disse para vocês, esses 4 elementos. Busca de poder, de ouro, de gula e de luxúria. Trabalhe isso em você. Né? Porque isso atende às necessidades do umbigo para baixo, você observa. Coração, né? Aqui a terceira visão aqui do frontal, a garganta, que é da fala, isso a gente esquece. E vai falando qualquer coisa e vai vendo o que quer. Então, isso sim nós temos que nos preocupar. Isso nós temos que preocupar sim. Bom, vamos dar sequência. No item 13, agora, nós vamos ver o seguinte, olha, a partir de Copérnico e de Galileu, as velhas cosmogonias nunca foram destruídas. A astronomia só poderia avançar e nunca recuar. A história fala das lutas que estes homens de gênio tiveram para sustentar contra os preconceituosos e principalmente contra o espírito de seita interessado na manutenção dos erros sobre os quais haviam fundado crenças que se lhes figuravam assentes numa base inabalável. Então, nós tínhamos, né, assim, nós tínhamos a Bíblia, né, que a Bíblia é o elemento, texto fundamental, né, do mundo cristão, do judaico-cristão, e aí tudo que estava na Bíblia que estava certo, um tano da Bíblia não estava certo. Então, isso era radical. Só que você entender a Bíblia, você tem que saber o que você está falando, não é assim. E tem estudos profundos da Bíblia, por exemplo, a Kabbalah, né, é um estudo profundo da Bíblia. Então a pessoa não tem noção, aí fica lendo lá umas coisas e começa a combater. Foi o que aconteceu com a chegada das informações científicas. Você sabe como é que a ciência conseguiu caminhar? Foi porque teve aquela briga dos protestantes com os católicos. Aí o pessoal lá da igreja começou a se preocupar muito com essa luta e esqueceu um pouquinho da ciência, a ciência avançou.
Está aí 500 anos, mais ou menos, né? A ciência está aí. Agora, é claro que essa ciência também é dogmática. Ela traz esse ranço dos dogmas religiosos. Então, quando ela põe um negócio, nossa, ela acha que tem um poder, que ela é inabalável, e não é assim. Né? Ela também tem que ser flexível. Então, esse estudo de astronomia, astrologia, né? Estudo da cosmogonia, tudo isso que você fala aí, que parte, né, está além da Terra, a gente está muito no início, né? A gente não tem coisas, né, que pode dizer que é assim, sabe? Por exemplo, James Webb, né? Esse telescópio que está aí vendo, descobrindo coisas, meu amigo, ele descobre, sim, muitas coisas maravilhosas, mas ele não liga os pontos. Então fica uma coisa solta, você estuda elementos soltos no universo. Né? Agora tem que saber ligar. Para que tem essa coisa aqui, essa coisa lá? Juntando isso, o que dá? Isso nós vamos descobrir mais na frente. Agora tem que partir do princípio de André Luiz. Uma galáxia é como se fosse uma cidade sideral. Guarda isso aí que o André Luiz falou. Né? No item 13 ainda, foi suficiente a invenção de um sistema óptico para derrubar uma estrutura de vários milhares de anos. Mas nada poderia prevalecer contra uma verdade reconhecida como tal. Graças à imprensa, o público inteirou-se de ideias novas, começava a não mais se embalar de ilusões e tomava parte na luta. Esta não era mais contra qualquer indivíduo que era preciso combater, mas contra a opinião geral que tomava feito pela verdade. Aí chega um momento, minha gente, que você tem o fato. Você não tem como contrapor um fato explícito. Ele fala dos instrumentos, né? Luneta, microscópio, telescópio. Então isso foi acontecendo. Você vai combater isso de que maneira? Não é? Então não tem como você combater uma coisa dessa. Você vai dizer que Saturno não existe, como um amigo meu uma vez me falou? Que Saturno não existe, que isso é uma ilusão? Hoje você tem fotos de Saturno, você tem a órbita dele, você tem estudos muito fortes em cima da existência de Saturno, e se ele não existisse, o sistema seria capenga. Então nós temos esse avanço. De 1540 e poucos para cá, quando o Copérnico, né, ele estabeleceu essa nova função do Sol no centro, né? Aí nós temos muitos avanços. Agora, como é que eu estou em relações? Você já parou para pensar como é que você vê isso? Ou você nunca pensa? Isso não faz parte das tuas buscas de conhecimento. Tem que fazer, sabe, amigo? Porque, afinal de contas, é a casa do nosso pai. Eu moro na Terra, sim, eu moro num planeta. E esse planeta me dá uma casa para morar, temporariamente, que depois também eu vou perder isso. Mas eu quero saber como é que é a casa do meu pai, como é que essa casa se estabelece. É isso que a gente tem que começar a pensar, sabe? Para a gente começar a avançar. Então eu sou quem nesse contexto? Eu sou filho ou filha de Deus, vivendo num posto, num lugar que me é dado temporariamente pelo meu merecimento de ser filho de Deus, filha de Deus. Tem que partir por aí. Temos que começar a pensar assim, para que a gente possa se valorizar. Senão a gente não passa de um objeto na mão dos outros, que usa da gente do jeito que quiser. Não teve a servidão, a escravidão? Usavam as pessoas do jeito que queriam. É claro que a pessoa entrava no clima para isso acontecer. Ela não se cuidava, ela fazia coisas erradas, se complicava perante a lei, aí a justiça vem, a justiça divina. Não, você tem que se arrumar. Então você escravizou gente, agora você vai ser escravo. Então nós temos que sair desse círculo, né, vicioso para um círculo virtuoso. Agora tem que conhecer. Conhecereis a verdade que ela vos libertará. Né? Ainda no item 13, né?
que o universo é grande ante as mesquinhas proporções que ele consignava a nossos pais, que a obra de Deus é sublime quando é vista efetuar-se conforme as eternas leis da natureza, mas também com relação a tempos, a esforços de gênio, a devotamento, foi necessário para abrir os olhos e arrancar, enfim, a venda da ignorância. É isso que nós estamos dizendo para vocês, sabe, gente? Cuidemos de nós. Cuidemos dos nossos avanços espirituais. Não dá mais para você olhar para o céu e ver a estrelinha fechando a abóbora da terra. Não dá. Não dá mais para você ver planeta errante. Agora você vê casas, residências. Como diz no Livro dos Espíritos, né? Cada globo desse foi, é ou será habitado. Então agora nós vemos casas do Pai oferecendo moradias a determinado grupo de espíritos. Isso é um avanço. E avançamos além da ciência, porque a ciência acha que não. Que não tem vida em Marte, que não tem vida não sei aonde, porque não tem água. Meu Deus, até que ponto isso vai ser padrão, né, da ciência? Eu acredito, sinceramente, que os cientistas não acreditam nisso. Não. Mas eles falam, né? Deve ser um padrão. Você já viu jogador de futebol da entrevista? Eles falam mais ou menos a mesma coisa. Fiquei sabendo, né, um amigo que milita nessa área, que isso é combinado entre eles. Nós sabíamos que o jogo ia ser difícil, nós sabíamos, não sei o quê, geralmente é a mesma coisa. Então parece que os cientistas também têm um padrão para dar suas entrevistas. Então, como eles não podem provar a vida em outros planetas, pelos instrumentos que nós temos, né, que são ainda tacanhos perante essa grandeza, então eles falam juntos, não tem vida. Que é muito mais fácil. Agora, se você perguntar pela lógica, então para que existe tudo isso? E só a Terra tem vida. Eu já cheguei mesmo a ver um documentário lindíssimo sobre a criação do sistema solar. Eu estava encantado com o documentário. Quando de repente a pessoa lá fala, né? Então, dentro desse texto, não sei o quê, as forças foram se unindo, para lá, e só a Terra conseguiu vida para abrigar pessoas. Eu falei, meu Deus, você perdeu tudo que você fez. Então, você acha que Júpiter, essa grandeza dele, cabe 1000 terras lá dentro de Júpiter? Você acha que Saturno, com essa beleza dos anéis, das luas, Urano, Netuno, isso aí é para quê? Ainda está naquela história que é para enfeitar minhas noites? O zimbório para enfeitar as minhas noites aqui na Terra? Não dá, né, minha gente? É claro que nós ainda não temos as informações perfeitas e confirmadas de como funciona a vida lá. Mas porque não merecemos ainda também, né? Fiquei sabendo que tem gente que fala que tem ouro em profusão nesses astros aí e que o homem está pensando uma maneira de explorar esse ouro. Olha, gente, que absurdo. Que coisa lamentável. Lamentável. Então eu vou invadir a casa dos outros para roubar a coisa dos outros? Será que o homem não deixa essa peia de ladrão? Claro que tem exceções, graças a Deus tem. Mas será que vão até quando eles querem isso? Eu vou roubar o ouro da lua, que a lua é cheia de ouro. Eu vou lá roubar o ouro da lua, mas lá deve ter habitante. Eu vou lá e vou invadir, sai fora que eu estou roubando. Não, gente, está na hora de pensar um pouquinho mais seriamente. Olha, ou a gente faz isso, ou as nossas surpresas desagradáveis serão muitas quando a gente retornar ao plano espiritual. E vamos retornar. Então, eu preciso pensar. Né? Preciso pensar. No item 14, né, a via estava daí para frente aberta, onde ilustres e numerosos sábios iriam entrar para completar a obra delineada. Kepler, na Alemanha, descobre as célebres leis que levam seu nome, e com auxílio das quais ele reconhece que os planetas descrevem não órbitas circulares,
mais elipses, onde o Sol ocupa um dos focos. É isso aqui. Então, a gente acha que é assim, tudo certinho, né? Que o Sol está no meio e os planetas giram em torno dele, tudo certinho, mas não é. É em elíptica, faz aquela volta longe, né? Apogeu, perigeu, né? Apogeu bem distante, perigeu mais perto, e aí os planetas giram assim, fazendo essa elíptica. Porque é desta maneira que funciona. É desta forma que vai funcionar mesmo. Perfeito. É claro que a ciência tem explicação para isso. Graças a Deus que já tem. Equações, eles chegam a ver essa necessidade. O grande vulgo não sabe. Nem sabe o que é ser por elíptica. Né? O que é apogeu, o que é perigeu. Né? Então, quando o Sol está aqui, faz aquela volta, né? Faz aquela volta mais distante do Sol, depois faz uma volta mais próxima do Sol. É assim que funciona. Isso foi Kepler, né? No século XVII, por aí, século XVI, XVII, que descobriu isso. Então, foi aberto o caminho. Agora vamos entender como é que funciona. Então, olha o que é o livro A Gênese, gente. Olha o que ele nos leva a pesquisar. Nos leva a buscar esses estudos. Por que Kepler descobriu isso? Quais foram os meios que ele utilizou, né, para descobrir essa coisa? Então, se a gente estiver interessado, abre-se um campo muito grande para o nosso estudo. Né? Newton, na Inglaterra, descobre a lei da gravitação universal. Laplace, na França, cria a mecânica celeste. A astronomia, enfim, não é mais um sistema fundado sobre conjecturas ou probabilidades, mas uma ciência estabelecida sobre as bases as mais rigorosas do cálculo e da geometria. Assim se encontra assentada uma das pedras fundamentais da Gênese. Então você observa, né? Você observa o seguinte, que assim como a astronomia conseguiu resolver, desvendar esses mistérios aí do universo, mecânica celeste, lei da gravidade, né? Afélio, periélio, apogeu e periélio. Então, se descobriu tudo isso. O que ela não vai descobrir mais? Talvez daqui a poucos anos, né, ela já está dizendo, olha, realmente tem vida em Marte, tem vida em Vênus, só que é diferente da nossa vida. Lá as pessoas não têm necessidade da água que nós temos aqui, mas tem a vida lá também. Então daqui a pouquinho estão descobrindo isso também. Então não está nada fechado, foi o que eu disse. Ainda não está batido o martelo. E Allan Kardec abre o estudo também. É como se ele nos levasse para uma sala de aula, colocasse, olha, a gente está aqui, o que nós temos hoje. Daqui para frente vai mudar. E você pode ser o motivo dessa mudança, a partir das suas convicções. Veja como é que é interessante. Né? Então, nós estamos encerrando, né, o nosso estudo de hoje. Hoje ele foi pequeno em termos de tempo, mas grandioso em termos, né, de entender um pouco esse avanço da astronomia, né, de como que essa astronomia funcionou para sair, né, daquela estrutura da Terra ser um ponto plano no meio do universo, no meio de um lugar qualquer, e tudo girando em torno dela. Então, Kardec trabalha esse movimento, que agora não. Agora nós sabemos que o Sol é o centro e que os planetas fazem uma órbita elíptica, né? Tem um apogeu, um perigeu, tem as estações do ano aqui na Terra, porque ela é inclinada, ela gira inclinada, então ela modifica os raios solares nos hemisférios à medida que ela vai girando inclinada. E assim vai. Então, hoje temos muitas informações, muitas, e que serão mais avançadas na frente. Então, minha gente, é isso aí. Olha, continuaremos no próximo estudo de número 16, que aí nós vamos entrar no outro capítulo, que é o capítulo 6, uranografia geral. Às vezes, deixa eu dar um toque aqui,
Eu, às vezes, fico vendo espíritas falando, né, que o espiritismo tem que ser reformulado. Né? Isso se escuta muito. O espiritismo precisa ser revisto, né? Os termos foram do século XIX e tal. Mas, gente, isso aqui é do século XIX. Uranografia vem de Urano. Urano era considerado o deus que caminha nos céus. E há o estudo dessa estrutura dos céus. Né? Então, chamava uranografia. Depois mudou, passou para a astronomia. E qual é o problema? Né? Qual é o problema? Pode ser que daqui a, sei lá, um século, não é mais astronomia, é um outro nome. Então nós vamos desmanchar tudo aquilo que esteja com o nome de astronomia. Então nós temos que tomar cuidado, sabe, gente? Tem muitos espíritas que querem ser superior a Kardec. Eles entendem que Kardec está ultrapassado. Meu amigo, para colocar um estudo desse em pauta, não pode estar ultrapassado, não. Não sei se você concorda comigo. Um estudo dessa grandiosidade, que é o da Gênese, não pode estar ultrapassado. E você vai ver aqui nos estudos do capítulo 6 coisas impressionantes, coisas interessantes, que Kardec vai falar das estrelas fixas, vai falar das galáxias, né? Vai mostrar a constituição do universo e que, com certeza, os avanços que nós temos hoje só consolidam aquilo. Então é isso, né? Então nós vamos estudar, né, na orografia geral, capítulo 6, né? E nós hoje estudamos a Gênese, capítulo 5, itens de 11 a 14. E terminamos o capítulo 5 hoje. Tá? Espero que você esteja gostando deste estudo, sabe, gente? Nós estamos tentando, dentro da nossa limitação, colocar alguma coisa que chame atenção. Então, nós buscamos nesse estudo algo que nos chame a atenção para a casa do nosso Pai. Eu coloco isso. Nós moramos na casa de Deus. Né? Então, Kardec está colocando isso. Ó, você mora na casa de Deus. Tem que conhecer a casa que você mora. Né? Você vê que um bebê, ele não vai conhecer a casa dos pais. Quando ele fica criancinha, também não. Ele gira, ele transita lá. Sala, cozinha, banheiro, quarto, né? Ele não conhece. Agora, quando ele vai crescendo, ele vai conhecendo. Esse aqui é a sala, esse aqui é um banheiro, esse aqui é um quarto. Aí já começa. Nós estamos nessa fase. Temos que começar a querer conhecer a casa do Pai. Nós já estamos um pouquinho crescidos, né? E precisamos de conhecer essa casa do nosso Pai. Como que ela é estabelecida, quais são os pontos referenciais dela, né? Então a gente já sabe alguma coisa, que tem galáxia, que tem nebulosas, que são berçários de estrelas, né? Tem quarks, tem fluido cósmico universal. Então já sabemos alguma coisa. Sabemos da matéria bariônica e da matéria que é só energia, né? Bariônica é tudo aquilo que é matéria que você toca. Então você já sabe disso. E assim nós vamos, gente. Assim nós vamos nos apropriando daquilo que é nosso. Como é que eu quero viver uma plena felicidade com meu pai se eu não estou querendo, estou interessado na casa que ele criou para mim, que me deu como estrada para eu evoluir? Eu vejo dessa maneira. Não sei se você concorda comigo. Eu vejo dessa forma. Sabe? Nós estamos aqui estudando a casa do nosso Pai. Muito obrigado, tá? Fique com Deus. Até o nosso próximo estudo, que, se Deus quiser, será muito, muito, muito interessante. Tchauzinho. Fique com Deus.